Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu venho percebendo que acontece com muitos sobreviventes, né? Já aconteceu e ainda continua acontecendo, e aconteceu comigo também, que é o fato das mães narcisistas serem totalmente negligentes com a nossa saúde, com as nossas necessidades. Vou explicar para vocês o que aconteceu comigo, né, quando eu era adolescente, principalmente, mas hoje eu consigo perceber que essa negligência vem desde a minha infância. Então eu vou falar aqui o meu relato pessoal sobre isso. Minha mãe nunca foi de me levar no médico, fazer consultas ou algo do tipo. Eu sinceramente achava que era por questão de costume da época, sabe? Porque eu nasci nos anos 90, então essa geração de pais e mães, né, que teve os filhos nos anos 80, anos 90, geralmente é uma geração que resolvia tudo em casa, com chazinho, com ervas e plantinhas e nossa, enfim, fazia curativo em casa mesmo. A gente caía, se machucava quando criança e não iam fazer um raio-x, nem nada do tipo. Então a gente já criou, né? Já cresceu acostumado a resolver tudo em casa com um chazinho, uma compressinha fria, enfim, alguma coisa desse tipo. Eu fui criada dessa forma. Claro que crianças caem o tempo todo porque ficam correndo e se machucam, e nem tudo é motivo para levar para o hospital, isso eu sei, claro. Mas tinham coisas que eram às vezes bem assim preocupantes e que eu não via ela se preocupar com essas coisas que aconteciam comigo. Antigamente eu achava que isso era normal, que era o jeito de todas as mães da época, mas hoje eu percebo sim, gente, que é negligência, justamente por ela ser narcisista. Então ela é negligente com essas coisas de saúde. Para vocês terem uma ideia, quando criança eu tive uma verruga, não sei se é berruga, no dedo, e eu não me lembro de ter ido para o hospital, né, para o médico ver essa verruga. Simplesmente deixou sumir. Aí colocou um remedinho assim que alguém indicou que talvez ia ajudar. Era uma coisa assim que para uma criança era complicado, porque criança quer sempre estar mexendo, futucando, e você precisa prestar atenção, né? E eu não me lembro dela preocupada com isso, sinceramente. Eu lembro que a verruga sumiu com o tempo, mas não me lembro de ter colocado curativo, de ter colocado frequentemente algum remédio ou tomado alguma coisa. Sinceramente, na parte da infância, nem foi a parte pior. Até porque eu não me lembro de tantas coisas assim, mas acredito que nem foi o pior na parte da infância. Aonde eu senti que a negligência foi maior comigo foi quando eu era pré-adolescente, estava entrando na puberdade. Eu já falei que a minha mãe narcisista ela piorou muito quando eu entrei nessa fase da adolescência. Eu vou deixar linkadinho aqui o vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas no meu próprio relato que tem aqui no canal, a entrevista que eu concedi para Virgínia, que eu falo um pouco mais dessa parte, de que foi justamente na adolescência que as coisas pioraram. E o que eu percebi dessa negligência começou assim, quando ela começou a ver o meu corpo se desenvolver, né, começar a ter umas formas, umas curvas, né, que toda menina passa por essa fase. Eu já comecei a sentir, ela começou a me olhar de forma diferente, sabe? E hoje eu entendo que ela começou a me ver como uma competidora dela. Isso porque eu tava somente no começo, né, da puberdade. Piorou mais depois que eu menstruei. Quando eu tive a minha primeira menstruação, aí eu acredito, né, que foi
quando ela percebeu mais assim de opa, tá virando mulher, virou minha competidora, virou minha rival. Gente, eu sei que você ouvindo assim pode ser um absurdo, né? Porque afinal de contas estamos falando da nossa própria mãe, mas elas são assim, gente. Isso é uma realidade que a gente precisa aceitar. As mães narcisistas, elas têm um problema, um transtorno de personalidade. Então, elas realmente pensam esse absurdo da própria filha, tá? É uma competição, é uma rivalidade. Elas são esse tipo de pessoa. Eu me lembro muito bem que a minha primeira menstruação foi extremamente traumatizante. Eu lembro que eu me achava muito novinha, né, pra menstruar, né? Eu ainda era muito assim, criançona, inocente de tudo, não queria menstruar, né? Não queria isso. Mas enfim, por volta dos 11, 12 anos, não me lembro, aconteceu, começou a já dar os sinais, eu já comecei a sentir cólicas. Toda mulher que está vendo esse vídeo vai entender mais ou menos como é essa fase. E até um dia que a menstruação realmente veio de fato. E eu não sabia nada, gente. O pouco que eu sabia eram palestras na escola que iam as pessoas da saúde, né? Mostrar aquela cartilha, ensinar para as meninas o que era a menstruação. Eu não sei se hoje em dia nas escolas é assim, mas na minha época era, né? Mais ou menos nessa fase dos 11, 12 anos, iam as pessoas na escola darem palestras e ensinar um pouco pra gente sobre isso. E esse foi o único contato que eu tive para saber o que era a menstruação. Não sabia nem direito o que era, o que estava acontecendo, se tinha que engravidar, enfim. Não sabia nada, porque ela nunca me explicou. Minha mãe narcisista nunca me explicou nada sobre menstruação, o que ia acontecer comigo, o que ia acontecer com o corpo. Ela nunca me explicou nada. Mas como eu já tinha visto essas palestras na escola, eu já sabia que aquilo que estava acontecendo comigo era menstruação. Então eu, morrendo de vergonha, né, fui falar para ela que tinha acontecido, né, o inevitável, e ela ficou assim visivelmente transtornada. E nem eu consegui entender assim 100%, sabe? Eu não sei se foi raiva, porque eu já tava, né, enfim, virando mocinha, eu não sei, mas ela ficou visivelmente transtornada e me tratou muito mal. Ela pegou assim, né, um absorvente e só deu assim na minha mão, e eu fiquei com aquilo na mão e falei, tá bom, eu sei que isso aqui é um absorvente, mas eu nunca coloquei um absorvente, eu não faço ideia de como eu uso isso. E aí eu me lembro que ela ficou com muita raiva e, né, pegou assim e colocou ali pra mim e falou, Tó, vai no banheiro vestir, né? Ajeitou lá pra mim e colocou eu no banheiro pra eu vestir só e ok. E pra mim foi extremamente constrangedor, gente. Era um momento em que eu nem tava preparada, que eu não queria viver aquilo. Eu me achava muito novinha pra isso. Preferia que tivesse sido muito mais tarde, mas infelizmente não foi. Eu já tava numa situação bem desconfortável, ela me deixou pior. E toda menina fica com vergonha, né, dessa fase, dessa época. Comigo não foi diferente e eu pedi pra ela não contar pra ninguém. Nessa época morava eu, ela, o meu ex-padrasto, que era marido dela na época, e meu irmão. Então eu pedi para ela não falar nada para eles dois, porque, né, homens, eu tinha vergonha. E qual foi a minha surpresa, que depois que eu fui tomar um banho, né, enfim, e coloquei o absorvente que ela tinha me dado, quando eu voltei, eles já estavam sabendo. Nesse instante em que eu, sabe, gente, não foi 5 minutos, 10 minutos, ela já tinha contado para eles dois o que tinha acontecido comigo.
extremamente negligente. Vocês podem ver como é uma mãe narcisista, que ela não se importa com você, não se importa com o que você acha, com o que você quer. Ela não tá nem aí pra sua opinião. Então, infelizmente, ela contou, eu fiquei morrendo de vergonha. Foi um dia que eu fiquei quietinha, né? Enfim, tava sentindo muita cólica. O que eu mais queria naquele dia era justamente o apoio da minha mãe. E eu não tive isso. O que eu tive foi totalmente ao contrário. Ela totalmente estranha, agressiva, e fez aquilo se tornar o pior dia da minha vida, né? Até aquele momento, né? Porque ela transformou tudo num grande terror. Acho que eu já tava, né, muito sentida por aquilo, muito sensível, e ela fez ficar pior. E não foi só essa negligência, né, gente? Ela não me ensinou a eu me depilar, tá? Então eu tinha, né, pelinhos nas pernas e que já estavam feios, já estavam grandes, e toda menina, né, a maioria das meninas é vaidosa. Então eu queria tirar aqueles pelinhos. Ela não me ensinou a usar a Gillette. Eu aprendi vendo outras pessoas como se usava. Me cortei muitas vezes porque eu não sabia que precisava molhar e passar um sabonete para deslizar. Eu achava que podia ser do jeito que tava mesmo. Ela não me ensinou nada disso. Eu fui aprendendo observando as pessoas, observando as minhas primas que eram mais velhas do que eu, trocando figurinhas com as amiguinhas que também estavam vivendo a mesma fase. Então teve muitas coisas que eu aprendi com as minhas amigas, né, e com as mães das minhas amigas, que elas viram o meu desespero, então elas me ensinavam alguma coisa ou outra, né, que eu tinha vergonha de falar sobre isso. Mas elas percebiam, então me ensinavam, olha, para depilar, depila assim. Na hora que você estiver tomando banho, que você depila a sua perna. Essas coisas, né, gente? Então, assim, gente, eu percebo essa negligência desde a minha infância, mas na adolescência, no meu caso, foi pior, tá? Ela foi negligente principalmente quando eu fiquei mocinha, que eu precisava dessa ajuda. Se eu tinha pelos ou não tinha, ela não tava nem aí. Ela não me ensinou nada dessas coisas. O primeiro sutiã que eu tive foi ganhado de uma prima que é mais velha do que eu, então ela, né, já tinha seios, já tinha vários sutiãzinhos. E eu, né, às vezes precisava vestir uma blusinha e não vestia mais porque ficava, né, aparecendo ou transparente. E ela não comprou um sutiã pra mim. Então, o primeiro sutiã que eu tive foi ganhado de uma prima. Depois que as pessoas da família começaram a perceber e reparar, né, que eu já tava ficando mocinha e tendo os seios, tudo, que ela ficou meio, opa, preciso comprar porque as pessoas já estão reparando e falando, ai, por que você não compra um sutiã pra menina e tal? Mas foi só porque as pessoas começaram a falar. O que eu sinto, gente, é que ela sempre quis me infantilizar, tá? É uma das características, né, da mãe narcisista oculta e engolfadora, que é o caso da minha. Então ela sempre quis me infantilizar. Eu acredito que ela não aceitou que eu já estava crescendo, me tornando mocinha. Então ela não aceitou isso bem, começou a me enxergar como uma rival, como uma mulher, né? E ela foi muito negligente nessa parte e queria sempre me deixar infantil. Sabe quando fecha os olhos para as questões que seu filho tá precisando? É bem isso que ela fez. Ela literalmente fechou os olhos para as coisas que eu estava precisando, porque eu precisava naquele momento. E não falava nada para mim, não me esclarecia nada do que eu precisava naquele momento. Então vocês já imaginam que falar sobre educação sexual, por exemplo, né, depois de alguns anos, nunca foi falado. Jamais, isso é um assunto proibidíssimo em casa. Não se falava sobre isso, justamente porque ela sempre quis me infantilizar e eu jamais poderia, né, ter relações ou algo do tipo.
Claro que quando eu era bem mais novinha não tinha nada a ver, mas eu acho que precisa ter uma introdução no assunto para o adolescente, pré-adolescente entender pelo menos a parte reprodutiva, porque eu aprendi isso na escola, mas se não tivesse na escola, onde eu teria aprendido? Como eu teria aprendido alguma coisa? Mas esse sempre foi um assunto tabu dentro da minha casa. Tabu e proibido. Totalmente proibido. Ela quis me deixar infantil para sempre, né? O que ela tentava fazer, que eu mesma com 18 anos esse assunto não era falado, não era discutido e ela simplesmente não queria, mesmo eu namorando sério, que eu tivesse algo, que eu me relacionasse, né, com o meu namorado. Isso com 18 anos, gente. 18, 19 anos, né? Então, gente, essa é uma característica bem forte, tá? Da mãe narcisista, que é ser negligente quando a gente precisa, tanto na infância quanto na adolescência, tá? Elas sempre vão ser negligentes com a nossa saúde. Podem até algumas dar uma disfarçada, mas a maioria sim vai ser negligente. Observe os sinais. Às vezes elas até levam no médico, mas é porque algum parente está comentando que ela não leva nunca. Então aí ela se sente incomodada e aí vai e leva no médico só para mostrar para a sociedade que cuida, né, desse filho ou filha. Mas você percebe a negligência dela em várias coisas assim, que de doenças, de que ela precisava ter te ajudado e ela realmente não ajuda. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui pra mim e se inscreve também, tá bom? Comenta aqui abaixo pra mim se a sua mãe é negligente, foi negligente com você, tanto na infância quanto na adolescência, se você já percebeu esses sinais, se você teve uma experiência assim desse tipo como a minha, que principalmente na adolescência foi quando ela ficou mais negligente. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais sobreviventes a entender sobre o narcisismo materno, tá bom? Deixa seu likezinho para mim, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!